Olá a todos, desculpem o som, que não está muito bom, mas falta de recursos. Em breve eu melhorarei isso. O importante é passar o conhecimento. Eu vou falar hoje um pouco aqui de OKR, Scrum e Kanban dentro da gestão ágil. Eu não sou nenhum expert no assunto, mas tenho estudado bastante, feito cursos. Então eu espero que eu consiga passar alguém para também quem não conhece, algum conhecimento para quem também não conhece bastante do assunto. Primeiro vamos apresentar o modelo Canvas de negócio, usado para auxiliar gestores e empreendedores a criar, entregar e capturar valor para a empresa. Apresentar o conceito OKR, que é Objective and Key Results, auxiliando o alinhamento dos objetivos de medição e realinhamento da empresa. Apresentar o framework Scrum, criando uma gestão ágil na empresa, fazendo com que as alterações do mercado, alterações internas, qualquer mudanças sejam detectadas e os projetos realinhados de acordo com essas mudanças. Esse é o conceito básico do Scrum. Qualidade, redução de perdas, reação e envolvimento. E por fim, apresentar o uso da gestão visual do Kanban, que não necessariamente tem que trabalhar junto com o Scrum, mas ajuda muito na parte da execução das sprints do Scrum, usar o Kanban, que aí você consegue acompanhar o andamento das tarefas do projeto. Poder, através de reuniões diárias, alinhar o rumo do projeto de acordo com as mudanças e atender os prazos comprometidos. Isso aqui, que nem eu falei, a apresentação é apenas para dar um pouco de conhecimento de como se atingir os objetivos, não é um curso e nem tem pretensão de ensinar nada das ferramentas, é apenas uma troca de conhecimento sobre o assunto. Começando com o OKR. Para que serve o OKR? Entender o que tem que ser feito, basicamente, e principalmente o foco é esse. Quais os objetivos da empresa e os da equipe para os próximos 3 meses, no máximo 6 meses. Ou seja, não é para se ver muito ao longe, porque com as mudanças que existem, os objetivos ficariam incoerentes. É como se usar uma bola de cristal. Quais os resultados chaves precisam ser medidos e alcançados para saber se o rumo está de acordo com a direção certa? Ou seja, para cada objetivo, qual o resultado chave que a gente quer e o que precisa ser feito para entregar cada resultado chave. Aqui eu dou um exemplo bem esdrúxulo, que seria um objetivo 1 da alta direção. Esse objetivo tem um resultado chave e ele pode ser desmembrado. Esses objetivos podem, não devem ser desmembrados um objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3 da parte de gerentes, nível de gerentes. E esses gerentes desmembrarem esses objetivos por objetivos dos supervisores e esses por os objetivos dos operadores. Assim a gente tem uma cadeia de objetivos desmembrados por toda a organização. Aqui eu uso o exemplo do Canvas para mostrar um painel de objetivos usando o Canvas do Business Process Management do Instituto Brasileiro de BPM. É um exemplo de como se pode estruturar os objetivos e os seus resultados através do painel Canvas. Aqui eu estou dando um objetivo estratégico que seria o principal, os envolvidos, quem seria o master desse OKR, e os objetivos secundários e seus resultados. Vamos ver na prática que fica mais fácil. Um objetivo estratégico aqui, por exemplo, é reduzir custos operacionais em 20% na manutenção da planta. O ideal seria custos operacionais em 20% da planta. Manutenção seria já um segundo patamar, um segundo nível. Desenvolvidos, quem vai ser o master desse OKR, quais são os parceiros chaves, aqueles que vão participar de Kaizens, projetos Kaizens, etc. E aí se divide o objetivo estratégico desmembrado em 3 objetivos táticos. O primeiro, aumentar a disponibilidade dos equipamentos. O segundo, aumentar a confiabilidade desses equipamentos. E o objetivo terceiro, reduzir o custo da manutenção. Aí vem as ações e os resultados chaves. Então, como é que eu faço para chegar nos resultados chaves? Ou seja, levantar dados para identificar equipamentos críticos e suas quebras, através de uma matriz de criticidade elaborada. Segundo objetivo, implementar manutenção preventiva baseada no tempo nos equipamentos de criticidade A.
O resultado-chave é ter uma manutenção preventiva implementada nesses equipamentos. E o resultado-chave do terceiro objetivo seria o processo implementado, treinado e seguido do fluxo de manutenção corretiva iniciada pela solicitação de manutenção, ou seja, não se fazer manutenção sem ter a solicitação de manutenção pelos operadores. Aí a data do primeiro objetivo, diário conforme o sprint do Scrum, no segundo diário também e no terceiro também de acordo com a sprint. Então esses seriam os objetivos que seriam transformados num backlog para cada sprint. Aí a gente entra no Scrum e aí falaremos do sprint. Aqui eu tirei da gestão ágil do Mind Master treinamento do Denison e do Denis. São explicações superficiais, o curso foi muito mais profundo do que eu vou mostrar aqui, mas já dá para ter uma ideia bastante boa do que é o Scrum. O Framework Scrum é um conjunto de valores, princípios e práticas, não é um método, que fornecem a base para o desenvolvimento de um projeto para entregar algo ao final de cada sprint, ou seja, períodos curtos e no final você tem resultados para ser entregues. Um produto ou serviço com qualidade que atinge a necessidade do cliente. O Scrum emprega uma abordagem interativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e controle de riscos. Como são sprints, são períodos curtos, no máximo um mês, você consegue, diante de mudanças, você consegue mudar o rumo rapidamente. O Scrum é um framework dentro do qual pessoas podem tratar e resolver problemas complexos adaptativamente, enquanto procuram entregar produtos com o mais alto valor possível, o mais produtivo e criativo possível, sempre visando a satisfação do cliente. E embora haja uma certa liberdade com o compromisso da auto-organização das equipes, ou seja, elas se autogerenciam, as equipes dentro dos sprints, ao identificar quaisquer desvios da equipe, na gestão ágil tem que se empenhar e adaptar-se às mudanças e eventuais desafios. Aqui são os 4 passos para implementar uma gestão ágil, que seria organizar o que precisa ser feito, visualizar o fluxo de trabalho, é aqui que entra a parte do Kanban, onde ele pode ser melhor aplicado, ritmo ágil de execução e verificação, ou seja, ciclos curtos, trabalho validando periodicamente o andamento, através de reuniões, e aprender e melhorar o processo. Ou seja, eu não vou entrar em detalhes, quem quiser depois volta a gravação e leia, porque está bem detalhadinho aqui. Aqui é um exemplo do fluxo, ou seja, nós temos a visão do produto, aí é gerado o Product Backlog, que são as funcionalidades, as necessidades do cliente, etc. É listado, são priorizados, nós vamos ver isso aí. Tem o grooming, que é um refinamento disso periódico, é uma reunião feita, por exemplo, uma vez por semana, para refinar aquele backlog que vai sofrendo alterações. Tem a definição do Sprint Backlog, ou seja, é definido pela equipe quais as funcionalidades ou as tarefas do backlog que vão para aquele sprint, que é um sprint de 2 a 4 semanas. Então, naquelas 2 a 4 semanas vão ser trabalhados aqueles funcionalidades ou tarefas daquela sprint backlog. Tem uma reunião diária para acompanhar o que é que foi feito e o que precisa ser feito. E depois, no final, que é fechada a sprint, tem o produto ou a funcionalidade concluída. São reuniões diárias, que são a Daily Scrums, o trabalho de desenvolvimento, uma revisão do sprint feita no final da sprint e a retrospectiva da sprint. A revisão da sprint é focada no produto e a retrospectiva da sprint é no método, ver se tem alguma melhoria que possa ser feita para se tornar mais ágil com melhor qualidade. Aqui é um exemplo da sequência de sprints, duração máxima de um mês. É um time box, normalmente um mês ou menos, durante o qual o produto potencialmente utilizável é criado. Elas são utilizadas para realizar algo, cada sprint tem a definição muito clara do que é que deve ser construído, um plano projetado e flexível, que vai guiar a construção, o trabalho e o resultado desse produto. Então, para cada sprint vai ter a sua saída, os seus resultados, preferência algo tangível que o cliente possa ver e usar.
Sprints permitem previsibilidade que garante a inspeção e adaptação do progresso em direção à meta pelo menos a cada mês corrido. Backlog, que eu já tinha falado antes, são as funcionalidades, uma lista do que vai ser preciso trabalhar durante as sprints, e eles são priorizados, colocados numa sequência, usando fatores como valor, custo, conhecimento, risco, de modo que os itens de alto valor vão para o topo do backlog e dali vão entrando para dentro da sprint. É um documento que está constantemente evoluindo, está sempre mudando, porque de acordo com as mudanças que vão ocorrendo durante as sprints, você volta lá no backlog e coloca novas funcionalidades ou refaz a priorização do Product Backlog. Aqui já é um exemplo da priorização do backlog. Então, por exemplo, voltando lá na parte de manutenção, a primeira história que a gente fala, ou funcionalidade, ou tarefa, era levantar dados para identificar equipamentos críticos e suas quebras. A equipe define se é imprescindível, se é necessário ou se é desejável. Então, o imprescindível é aquilo que tem que ser feito primeiramente. Então, nesse caso, para o projeto é imprescindível ter o levantamento de dados para identificar quais os equipamentos críticos e quais as suas quebras. E dentro desse 1.1, nós temos o levantar as paradas do último ano e estratificar, incluindo possíveis causas e perdas, é imprescindível para ter esse 1.1. 1.1.2, elaborar a matriz de criticidade, identificando a porcentagem de equipamentos A, B e C. E a tarefa 1.1.3, revisar a porcentagem de equipamentos A e B e C após história 3.1, que é a última lá de baixo. Então, para cada funcionalidade, se desmembrou em várias tarefas. Normalmente o sprint é recomendável que as tarefas não passem de 8 horas cada uma. Se passar de 8 horas é bom desmembrar a tarefa em 2 ou em 3, para que não passe de um dia, cada tarefa no máximo um dia. Então aqui, por exemplo, na história 1.1 nós temos 2 imprescindíveis e uma necessária. Então lá para o painel Kanban daquele primeiro sprint tem que ir primeiro essas 2 aqui, que são imprescindíveis, para a 1.1, que é imprescindível. A história 2, a mesma coisa, implementar manutenção preventiva baseada no tempo, nos equipamentos de criticidade A. Tem uma imprescindível, uma tarefa e 2 necessárias. Então, essa imprescindível deve também entrar na sprint 1. É priorizada. Mas ela vai ficar atrás, por exemplo, da 3. A 3 tem imprescindível e tem 2 necessárias. Então, essa vai ser priorizada em cima da imprescindível da 2. Ou seja, nós priorizamos as histórias e dentro de cada história nós priorizamos cada tarefa. Isso é a equipe que define, que decide a priorização e também deve pontuar cada tarefa dessas com o Finobat, que é uma avaliação, uma análise, uma pontuação para cada tarefa, que vai dar pontos, e aí esses pontos é que vão dizer qual é o máximo de pontos feitos por dia para não passar aquela máximo de tarefas. Fica mais fácil de entender agora no painel do Kanban. Então aqui seria, por exemplo, uma sprint, pode ser feita num quadro, o ideal é que seja feita num quadro que todo mundo veja, visibilidade, gestão visual. Mas também existem softwares como o Trello e outros que também fazem o Kanban, mas não é tão eficaz como o painel visual. Então aqui nós temos o backlog da primeira sprint, onde foram colocados principalmente aqueles imprescindíveis. E aqueles são da sprint. E aí o que é que vai ser feito no primeiro dia? É listado ali a fazer, e já é colocado um limite, aqui é um exemplo de 4. Ou seja, se for passar mais uma tarefa, enquanto não sair uma tarefa dessa coluna a fazer para frente, para fazendo ou para impedimento, não pode entrar mais nenhuma aqui. Isso gera um fluxo contínuo de tarefas, um fluxo puxado, que é o conceito principal do Kanban. Aí nós vamos ter a coluna fazendo, que seriam tarefas em andamento e avaliadas na reunião diária da sprint. Tarefas que tenham sofrido algum impedimento, algum problema ou estão atrasadas, pode vir a comprometer a conclusão da sprint. Então cabe à equipe correr atrás e tentar
resolver esse problema para ela não empancar o fluxo, não bloquear o fluxo. É um gargalo. As tarefas concluídas e aprovadas têm que estar aprovadas, e as em revisão, ou seja, em análise de acordo com o que se espera de cada tarefa. Ali foi aprovada, foi feita, concluída e aprovada, mas em revisão é para definir se ela está de acordo com a definição do pronto, que é o Definition of Done. Então existem critérios para cada sprint, dizendo o que é que tem que ser entregue no final daquela sprint, daquela 1 ou 2 semanas, ou um mês, quais são os critérios, os requisitos a serem dados para aquele final de produto. Ou seja, aquele produto entregue naquela sprint tem requisitos, critérios para ser aprovado. Então eu gostaria de agradecer a todos e apenas uma transmissão de um pouco de conhecimento para se ter ideia do que é o OKR, o que é Canvas e o que é o Scrum. Obrigado a todos e aproveitem o conhecimento.